A paz de Deus, graça e paz. Venho aqui agradecer neste canal a todos os novos inscritos, a qual tem se feito sua inscrição, para receber os conteúdos a qual postado. Também faço agradecimento aqui ao irmão Josafá, que tenho feito direcionamento para que os inscritos do canal dele se inscrevessem a este humilde canal, Eu fico muito agradecido também, e ao irmão Michael, tanto o irmão Michael, o irmão Josafá, tenho feito comentários comigo nos grupos a qual a gente participa, para que assim desse continuidade ou iniciasse a este canal. Muitas das vezes a gente fala assim, canal da reforma, Na verdade, é um canal, a gente não vai reformar uma coisa que já está construída há tanto tempo, A gente não consegue. E nem reformular umas diretrizes que já foram tomadas ao longo do tempo. Mas, na verdade, esses canais da reforma, igual muitos falam, canal da reforma, não é reformar nenhum tipo de liturgia, reformar-se os seus padrões doutrinários, não, jamais. A Bíblia, ela não se reforma, a doutrina ela não reforma, A doutrina ela é única, O que faz reforma-se é a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Eu, por exemplo, hoje faço, como posso dizer, faço parte da reforma. Como eu faço parte da reforma? Me libertando daquilo que eu aprendi, tá certo? Então, meus irmãos, eu venho dizer aos irmãos que hoje, neste vídeo, eu, por exemplo, era um alienado CCB. Eu, por exemplo, se eu visse uma pessoa fazendo pregação com a barba mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo, aqui ainda tá pouco, Mas vamos dizer aqui, eu vou citar aqui o irmão Bruno do canal Fora da Caixa. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava assistindo um culto online e quando terminou o culto online, porque quando tem lá, Congregação Cristã no Brasil, o algoritmo do YouTube, sempre quando você faz alguma referência, Congregação Cristã no Brasil, CCB, por exemplo, tem um vídeo, por exemplo, que o irmão Bruno, ele colocou assim, eu não acredito no que eu estou vendo, mais ou menos assim que ele escreveu. Então, o algoritmo do YouTube, ele sempre direciona essas CCB, qualquer coisa que você coloca, quando você digita no texto da descrição do vídeo, automaticamente ela vai jogar, vai se fazer paralelo ao vídeo que está sendo executado naquele momento. Interessante que quando eu terminei de assistir o culto online, que a gente fechou a tela, tinha um vídeo do irmão Bruno, e eu não tive nem coragem de abrir aquele vídeo, Eu lembro que a minha esposa, ela tinha feito comentário comigo, eu falei assim, será que o pessoal tá falando nesse vídeo aí? Eu, por exemplo, falei assim, isso deve ser gente que peca, não tem o que fazer e fica falando mal aí da congregação, E é dessas formas que a gente se defende, as pessoas que são alienadas. Então, eu vou falar aqui da forma que eu era alienado. Eu era um alienado nato, tá certo? Se caso eu ouvisse falar mal da instituição, eu comprava briga com a pessoa. Então, eu posso dizer para todos que quando eu comecei a se libertar deste tipo de alienação, de buscar aqui dentro das escrituras, através desses canais que muito tem ajudado. Então eu falo para os irmãos, não é desmerecendo, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas vocês falam muito mal da CCB, vocês falam muito mal da Congregação Cristã no Brasil, e a gente não fala mal-se disso aqui, A gente fala sobre a Congregação Cristã no Brasil e a forma de como ela procede para
manipular a cabeça das pessoas. Então isso eu posso dizer com clareza, com pureza de alma. Eu era sim um alienado, manipulado, né? Porque quando você está sentado nos bancos e que você escuta dizer que algum irmão que levantou contra alguém do ministério, que falou mal da palavra, ele não permanece mais na graça, aí você acaba ficando com medo, né? Porque você acredita que ali é o lugar que vai te conduzir ao céu, né? Que ali é o caminho que te conduz à salvação, né? Então, na verdade, não tem nada disso e a gente era manipulado dessa forma. Mas quando você para um pouco, não, peraí, tem alguma coisa errada. E quando você começa a buscar nesses canais para ver o que essas pessoas, né, o que esses irmãos, né, estão colocando a cara deles na frente de uma câmera, né, estão falando, estão usando os textos bíblicos para refutar alguma heresia pregada ou todas as heresias pregadas, né, aí você começa a falar assim, não, rapaz, esse camarada tem razão, isso que ele falou, não, tem razão. Então você começa a aprofundar, você começa a buscar realmente, aí você vai se soltando. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns para esses irmãos continuar, né, fazendo-se levantamentos para que assim as pessoas possam ser libertas, né, dessas amarras, dessa prisão cinza, né, dessa caixinha cinza. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando a congregação, né, antes, por exemplo, antes de 2012, né, até no Inário 4, a gente tinha ali uma prisão. Tinha, realmente. Tinha os pontos de doutrinas que eram usados, como os irmãos sabem, que mudou o ponto de doutrina número 1, falando que a palavra, a Bíblia, ela contém. Se eu falo que a Bíblia contém, é a mesma coisa de eu falar que um produto contém. Quando eu falo que contém pouca coisa. Eu não acredito na palavra inteira, eu acredito simplesmente em um pedaço, né? E como o próprio Deus, revelado pelo apóstolo João, falou que Deus, ele é Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, né? Então, quando ele fala assim, ele já sabia, né, do fim antes do princípio das coisas. Então eu tenho que crer, né? Por mais que às vezes não tem palavras do próprio Deus ou não tem palavras do Senhor Jesus Cristo, mas tudo aquilo que se escreveu, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo aprova tudo aquilo ali. A Trindade, né? Quando fala de um, fala dos três. Não tem como você fazer separação, tá certo? Então, meus irmãos, eu venho falar como que um alienado ele se comporta. O que acontece? Quando faz pregações, né, quando falava mal da congregação, ou na internet, ou fora dela, né, quando alguma outra pessoa de alguma outra igreja falava mal da congregação, você não vai para aquela igreja lá não, porque aquela igreja lá, ela não aceita. Você, por exemplo, cara, como é que a pessoa pode falar que a congregação é uma seita? Porque até então a gente não entendia o que era seita. Na verdade, o pessoal da congregação cristã no Brasil, eles não sabem o que é seita. Seita é pregar heresias, é pregar mentira, tá certo? Então o que acontece? Por que a gente considerava pessoas de outra igreja como seitários? Por quê? Por exemplo, eles pegavam a respeito do dízimo e falavam que o dízimo é uma verdade, que o dízimo tem que devolver à casa do tesouro, né? Porque o dízimo é obrigação. Se você se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, né? Porque isso aí, eles faziam-se alusão para por quê? Por benefício próprio. Então, o que acontece? Você começava a acreditar nessas coisas. Então, a congregação, ela se pegou um número muito grande a respeito disso, que lá não se fala em dinheiro. Na verdade, a gente sabe que realmente você não tem obrigação, mas quando você não tem obrigação, você tem prazer de se ajudar. Então, com isso aí, a igreja ela foi tomando um parque muito grande. Outro detalhe, os irmãos, por exemplo, quando pregava, eu tenho um ancião aqui na cidade que ele sempre falava isso particularmente comigo e falava também nos púlpitos, falava assim, olha,
é fácil falar mal da Congregação Cristã do Brasil. Por quê? A Congregação Cristã do Brasil, ela não vai para a mídia, a Congregação Cristã do Brasil, ela não prega em rádio, ela não prega em televisão, ela não solta folheto, então tudo que se fala da congregação é fácil de se acreditar. E aquilo era uma forma de defesa. Quando as pessoas vinham falar mal, tanto no YouTube, né, quanto pessoalmente, eu falava assim, é porque vocês não conhecem, lá é quatro paredes, o que acontece lá dentro, vocês não sabem da forma que acontece. Então isso aí era a minha forma de defender. E quando eu via um canal, por exemplo, falando alguma coisa, né, que às vezes estava falando ali, olha, da CCB, e o camarada tivesse barbudo, por mais que se caso ele estivesse falando a verdade, eu já tinha ele como um desviado, um pecador, né, sem eu conhecer o camarada. Então era a forma que a gente era ensinado, né, para refutar essas coisas, para que as pessoas não acreditem na verdade, né, do que é falado nesses canais. E esses outros canais que eles crescem, né, que a gente sabe quais são os canais que crescem, é porque eles falam aquilo que o povo quer ouvir. E muitas das vezes esses canais, por exemplo, do irmão Michael, do irmão Josafá, né, da Tatiane, o canal do Bruno, esses canais às vezes eles não têm um crescimento tão grande, está começando às vezes crescer agora, né, mas comparado com os outros, né, que só fala aquilo que o povo quer ouvir, não quer ouvir a verdade, né, eles, por exemplo, por quê? Porque muitas das vezes a própria instituição, nas suas pregações, já faz com que as pessoas não vão a esses canais para não descobrir a verdade. Quando a congregação ela fala que a letra mata e o Espírito de Deus é que vivifica, a revelação vivifica, é fazendo com que você não procura dentro das próprias escrituras a verdade nela. Outro contexto de um alienado, eu, por exemplo, quando eu ia levantar para testemunhar, eu usava dessas palavras. Eu falava assim, eu agradeço a Deus nesta noite que por Deus ter me chamado nesta graça, né? E nas águas do santo batismo. E se eu permanecer firme e fiel neste caminho até o fim, nós herdaremos a coroa de glória nos céus, assim como todos assim que fizer a vontade de Deus. Tudo bem, olha para você ver a forma de nós testemunhávamos antes, né? Fazendo alusão que a CCB era a graça, né? E que o batismo santo da CCB que nos conduzia ao céu, para que nós não desviássemos deste caminho. Deste caminho, a gente não falava do caminho Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo fala, né? Ele é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não falou de nenhuma instituição. O próprio Jesus Cristo, quando ele foi nos templos, ele foi para combater as heresias daquela época, né? Então, quando a congregação ela pega isso aí e amarra nela, ela está negando a própria existência do próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, né? E a Congregação Cristã no Brasil ela fala que a graça, esta é a graça, né, de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo é a CCB. Então, quando algum irmão ia falar que Cristo, que a CCB não é graça, que não é o caminho, nós achávamos ruim. Nós não queríamos, porque nós éramos simplesmente com os olhos vedados para a verdade, tá certo? Então, estes canais que estão agora falando... Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo do irmão Daniel, do Rio de Janeiro, eu não sei o nome completo dele, mas ele é um vídeo dele. Eu achei muito interessante a posição a qual ele usou, falando que Deus ia usar desses irmãos, né, para desamarrar o povo da escravidão. E é verdade. Nós estamos aqui para desamarrar essas pessoas dessas heresias. Sirvam a Cristo de verdade, é Ele que é o caminho, não é a instituição. A instituição vai usar você como massa, como já falou muitas das vezes nos cultos online.
E fazendo referência àquilo que eu tinha comentado, quando se falava, né, que a congregação era fácil falar mal da congregação porque ela não ia para a mídia, hoje, por exemplo, ficou muito mais fácil ainda porque a Congregação Cristã do Brasil ela está numa rede mundial, né? A rede de computadores, que é a internet. A gente sabe que a internet é uma rede de computadores, então ela está usando a rede de computadores hoje para propagar a doutrina da congregação, não a doutrina apostólica que nós sabemos que está escrito, que na verdade lá nós não aprendemos, mas essas pessoas, por exemplo, que quando buscam dentro das escrituras a verdade, ela se liberta, porque a verdade, quando a gente conhece, ela nos liberta, tá certo? Então, quando ela foi para a internet, aí sim, aí deu para crer que realmente é uma igreja que não conduz os seus fiéis para a vida eterna, né? Prega-se o ódio, porque quando você fala mal de um cooperador, fala mal de uma pregação citada nos púlpitos com ódio, com um desejo próprio, né? Muitas das vezes quando você levanta contra isso aí, a gente, por exemplo, era combatido, né? Se você falasse mal do que o cooperador, do que o ancião pregou, né? Você chamado a atenção no próximo culto, né? Ele ficava sabendo, olha, tem alguns aí que estão levantando contra a palavra de Deus. Quantas vezes eu já ouvi falar isso, né? A palavra de Deus não pode ser revogada, realmente, a palavra de Deus, mas a palavra do homem, quando eles tiraram o primeiro ponto de doutrina, falando que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, e colocou a Bíblia contém a palavra de Deus, porque eles querem usar o contém como a palavra deles, né? Então, meus irmãos, eu, por exemplo, era um alienado nato, e graças a Deus, através desses canais, a qual Deus deu a graça de conhecê-los, né? Até então entrei em contato com o irmão Michael, através do irmão Josafá, através do irmão Antônio Queiroz também fiz contato com ele, né? A gente foi trocando ideia e a gente foi percebendo a forma de amarrações, né? Então, fica mais esse vídeo, e eu peço perdão aos irmãos pelo fato, eu não consigo ainda editar vídeos. Até então eu tinha um vídeo no celular, eu até tinha comentado no comentário hoje do canal do irmão Josafá que eu ia postar um vídeo, porém, quando eu fui fazer a edição desse vídeo, eu acabei perdendo o vídeo, mas era nesse mesmo assunto sobre alienação, né? E essas pessoas ainda que estão aí, não pega esses canais como canal que são pessoas que pecaram, né? Pessoas que desviaram, porque na verdade ninguém desvia da fé. A fé ninguém desvia. Você pode hoje cair no erro, mas a fé que está no teu coração, que Jesus Cristo é que salva, é que perdoa, é isso que é fé. Uma fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Não pega isso como ódio, como pessoas que estão querendo desviar. Não, essas pessoas, esses irmãos estão querendo ajuntar, querendo colocar você no lugar correto. A reforma não é para reformar a congregação, para ela ser uma coisa melhor. Até então a gente deseja, a gente tem isso no coração, né? Vontade de que esses irmãos que pregam a palavra, que líderes, eles mudem as formas de pregar a palavra e realmente prega o verdadeiro evangelho genuíno, né? Que é a graça do Filho de Deus, que é Cristo Jesus, que morreu no madeiro da cruz para nos dar a salvação, tá certo? Então, deixo os meus agradecimentos aos novos inscritos. Deus vai estar permitindo, eu ainda vou dar continuidade no vídeo que eu comecei a respeito de uma carta que foi postada, que foi dado, né? Eu ainda não fiz porque ainda eu não consegui fazer edição dessa carta, baixei outro aplicativo, eu quero fazer comentários, né? Até então a gente tem um grupo de WhatsApp, muitas pessoas estão indo a este grupo, né? E eu estou repassando essa carta, uma carta que dá ao entender que a Congregação Cristã do Brasil, sim, ela faz parte da nova ordem mundial, ela faz parte, sim, de um sistema poderosíssimo, um sistema que não é de Cristo Jesus, é um sistema para amarrar as pessoas.
É o que eu digo para muitas pessoas que eu conheço. Eles querem que tiram a máscara para depois fazer uma marca que muitas das vezes não vai sair, então, que não sai de você, né? Para conduzir você ao erro. Então, todo esse sistema que foi criado para uns para libertar as pessoas, outro para muitas das vezes afogar as pessoas, tá certo? Eles vão tirar isso que a gente usa, né, para ir no supermercado, para comprar, para vender, né, para depois colocar em você uma marca que fica numa mão, né, ou em uma testa, tá certo? Então, toma cuidado. Eu vou estar postando o vídeo assim que eu conseguir editar, só que dessa vez eu não vou aparecer, só vou fazer comentários, tá certo? Então, eu agradeço aos novos inscritos e assim, fica na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Reúna-se com as suas famílias, se tiver filhos, ora junto, lê um trecho da palavra de Deus, faça os vossos cultos dentro das vossas próprias casas, reúna-se em células, né? Reúna com vossos irmãos para que assim Cristo apareça e diminua o homem e apareça a presença de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e assim que Deus preparar, eu vou estar colocando mais conteúdo neste canal assim para ajudar mais ainda. Então, a reforma que nós queremos não é uma reforma da Congregação Cristã do Brasil, mas uma reforma de consciência, uma reforma de ver a graça que é Cristo com outros olhos, tá bom? Deus abençoe, fica na santa paz de Deus e na graça do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus abençoe.